Gravando. Olá, pessoal. Eu sou Ana Potente, da rede Ama Apoia Mulher. Esse é o nosso primeiro módulo do AmaCast e nós estamos gravando esse programa em relação ao Outubro Rosa com uma pauta muito contundente para todas nós mulheres. A pessoa principal desse nosso AmaCast é Elizabeth Pereira e ela vai se apresentar. Bom dia a todos vocês. Eu quero primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui, passando, contribuindo para outras mulheres. Tudo que eu pude vivenciar. Hoje eu sou formada em terapia cristã e meu propósito é acolher todas essas mulheres que passam por tribulações emocionais. Então, a gente precisa caminhar juntas. Então, hoje, o meu propósito é unir fé e ciência e trazer o conforto para essas mulheres. Então, eu espero que esse podcast, eu tenho certeza que ele vai agregar muito. Maravilha. Eu vou apresentar a doutora Priscila, que também está com a gente na rede, que agrega todos os valores, porque ela é nossa diretora de justiça delas e ela vai fazer um adendo na nossa conversa, que aqui será uma conversa, não uma entrevista. Esses adendos relacionados às garantias de direitos das mulheres pacientes oncológicas. E Verônica Araújo, que é a nossa coordenadora geral da Rede Ama Apoio Mulher e também uma esteticista que vai falar dentro desse contexto de hoje sobre reconstrução mamária, sobre cuidado, pertencimento e validação. Pessoal, todos vão ter um momento muito enriquecedor com todas as nossas conversas. Vamos lá, Beth, eu vou te fazer uma pergunta para a gente abrir a nossa roda de conversa. Como foi o momento que você recebeu o diagnóstico? O que passou pela sua cabeça e pelo seu coração naquele momento? Então, foi de uma forma bem assustadora, porque eu detectei que tinha algo diferente, e aí quando eu fui ao hospital, eu recebi o diagnóstico por uma janelinha, onde a recepcionista falou para mim assim, onde eu perguntei para ela, né? Tá demorando muito a consulta? Ela falou, olha, é melhor você esperar porque você tá com câncer. Meu Deus. Que coisa fria, É, que coisa sem é. acolhimento, que coisa. Você Pensar que imagina ainda Mas existe isso já isso nos é dias de hoje. proibido, e Exato, isso é proibido e a gente precisa falar sobre isso. exatamente, Ana. Sobre esse. Isso chama-se violência institucional. isso. É uma violência institucional, que você já Já começou. antes de pegar o seu diagnóstico, você já começou a sofrer uma violência institucional e nós precisamos abordar muito esses A temas. forma de falar, gente, eu não tô com uma dor de cabeça, sabe? E aí, naquele momento, eu perdi o chão, eu respirei, e a primeira coisa que veio na minha cabeça é: meu Deus, vou morrer. Porque, assim, foi um susto. Eu sempre tive muito receio de ter o câncer de mama. E aí, naquele momento, foi um misto de emoções, juntamente com o medo, ficou tudo escuro. Aí eu fui até o meu marido e falei: eu tô com câncer. E agora? Para ele também foi uma Com paulada. certeza, porque ele falou assim, mas você não passou pela consulta. Eu falei, mas eu passei pela menina aqui. Então, Aí ele se assustou naquele momento, sabe? você vê a reprodução da violência. Exato. O que A ela gente recebeu, ela transmitiu. involuntariamente a gente reproduz. Olha Exatamente. aqui, você veio fazer um exame já com alguma expectativa, porque a gente, quando a gente procura, eu pelo menos, se eu procurar médico, eu tenho que estar já muito mal com alguma coisa. Então a gente já vai com uma expectativa. Sim, E aí você não teve esse acolhimento, não teve o discernimento, o posicionamento profissional e sofre automaticamente uma violência institucional. Reproduz a violência para uma pessoa que também não estava não estava projetando preparado um para isso. diagnóstico desse. E Exatamente. aí, se a gente não parar, a gente vai, ao longo desse processo do tratamento, maltratando outras Isso aí. pessoas. E, na Mas eu vou te verdade, falar. ninguém está preparado para uma notícia dessa, né? Por mais que a gente sabe que os casos são inúmeros, mas a gente ainda acredita que aquilo não vai Não acontecer vai com a acontecer. gente. É sempre com Isso é do alguém ser humano. conhecido, Ainda é mais nós sempre com o mulheres. vizinho, é Isso. sempre com alguém, né? É o ouvir falar, mas Isso. quando Real. é aqui, é in Dentro da loco, nossa casa. aí a gente vive um turbilhão. Eu imagino que dentro de um diagnóstico desse seja, né,
É um mundo muito mais desabando. Sim, potencializado. sem E dúvida. aí você falou isso para o seu esposo, e aí? Ele é uma pessoa muito assim, vou dizer, abençoada, porque naquele momento ele levou o susto, mas ele, na mesma hora, ele consegue virar a chave, me acolhe, aí senta aqui comigo e fala assim: calma que eu tô aqui. E foi durante todo o tratamento, sabe? Eu, naquele dia, eu só sabia chorar, chorar e chorar. Eu não conseguia, eu falava assim, só teve um momento que eu falava assim: Senhor, só não me deixa sofrer. E foi todo esse processo. Mas como é que eu consegui passar por isso? Com aquele turbilhão de informações, turbilhão de emoções, o mundo desabando, o meu marido do lado o tempo inteiro, me apoiando, Maravilhoso. sabe? Foi o que me resgatou lá de baixo. E aí eu me coloquei de pé, falei: o que que eu preciso fazer? E aí, o que que eu preciso fazer? Eu continuei indo, caminhando e procurando a solução. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que tomar? Qual é o procedimento da agora? Gente, não é fácil, mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Na hora que vocês tentam mudar a chave da mentalidade e dizer assim: eu vou passar por isso e eu vou conseguir, Aí, sai uma força. Dentro dessa fala, eu vou te fazer uma pergunta. Houve um momento em que você pensou em desistir? O que te fez continuar? Ouve, Ana. Eu fiz 8 sessões de quimioterapia. 4 vermelhas e 4 da branca. A branca foi o que me levou, eu posso dizer, no fundo do poço. Eu emagreci 14 quilos, eu fiquei 15 dias sem dormir, sem conseguir comer e sentindo dor. Então eu rolava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, porque a quimioterapia ela faz o quê? Ela destrói as células doentes, mas ela também destrói a célula saudável. E cansa, né? O paciente que Muito, recebe essa muito essa efeito medicação, colateral. ele tem um efeito devastador, porque até o teu organismo entender que é uma batalha, né? Por Sim. isso que usa esse termo. É uma batalha, E porque você falou a respeito da quimioterapia vermelha e a branca. Muitas pessoas não entendem e nem e sabem nem que sabem o existe. que significa. Brevemente, uma diferença entre uma e outra. Tá, o que eu já soube e até perguntei lá, a coloração dela é só o tipo de substância que é colocada. Mas aí depende também do organismo de cada mulher. Eu sei de relatos de mulheres que já passaram pelas duas e ficaram bem. Eu sei de relatos de mulheres que ficaram ruins na vermelha e na branca não. Mas essa diferença de coloração é uma substância Deve que ser um coloca na outra. combinado, um É um coquetel de combinações combinações medicamentosas para poder, combater. né, para poder combater lá a célula X, a célula H. Então, cada combinado oferece essa Por uma célula. coloração e ele tem já um endereço para determinado, vamos dizer, caminho das células, Só que né? na verdade ele vai fazendo uma devastação, né? Porque ele Vai. carrega Até as chegar. ruins e as boas também. E nesse momento em que eu não aguentava mais sentir dor, foi a hora que eu falei assim: Senhor, se é para eu ficar dessa forma, eu prefiro que me leve. Sabe? Mas aí, você imagina uma mulher, 15 dias, emagrecendo, sem conseguir comer, eu já não aguentava sentir dor. Tanto que hoje sou mais sensível à dor. Naquele momento eu falei: não aguento mais. Mas você falou E uma aí, coisa curiosa. Isso serve para todas nós e é o que eu trago para a minha vida de ensinamento. Quando a gente passa um evento muito traumático, a gente vira para Deus e fala o quê? Senhor, se for para viver isso, me leva. é isso. Só que não é sobre a gente, não é sobre a nossa justiça, não é sobre o que a gente aguenta, Nossa vontade. é sobre Ele, é Ele, por Ele e para Ele. E quando Ele põe a gente nessa jornada, Ele não quer saber se eu vou aguentar, Isso aí. se eu escolhi. Ele quer saber até onde vai a nossa fé. É isso. E aí eu tenho essa pergunta, porque normalmente a gente escuta relatos do Senhor, se for para eu, e aí a gente começa a condicionar a nossa Isso. fé. Isso. Olha, Senhor, se for para eu passar isso, pode me levar, né? Eu estou condicionando a Ele, mas Ele está dizendo para mim, eu não quero saber a sua Isso condição, aí. eu quero saber o tamanho da sua fé. E qual foi o papel da sua fé nessa jornada? Então, você descreveu exatamente aquilo que eu vivi quando eu joguei, sabe aquela coisa de você jogar a toalha, porque não dava mais. E as pessoas à sua volta acabam sofrendo junto, Sim, porque você não sofre sozinho, vem toda uma rede que está de apoio ali. E nesse momento Deus falou exatamente isso, não é sobre você, sabe? É sobre o que eu quero fazer na sua vida. Qual é o meu propósito? E o meu propósito vai se cumprir. E aí, naquele momento, Deus age de uma forma tão espetacular que eu renasci, aguentei mais um pouco,
e eu renasci uma outra pessoa ali naquele instante. A minha fé, ela veio de uma forma devastadora, sabe? Diz assim, se eu tenho que passar por isso, eu vou passar da melhor maneira possível. Só não deixa a minha mão. E ele realmente não deixou a minha mão. Tanto que depois de eu ter passado por isso, de eu ser ajoelhado e de eu ter transbordado todo o meu medo, uma coisa importante que fez a minha fé crescer foi eu transbordar para Deus qual era o meu medo. Senhor, eu não aguento mais. Caminha junto comigo. Ou me carrega. E aí a minha fé, ela triplicou, Ana. Porque eu cresci como mulher e como uma mulher de fé muito maior. É claro que a gente sabe que a vida é feita de desafios, né? Mas eu posso dizer hoje que o desafio que eu passar, Agora você tem, né? Você exato, vai Mão de Deus, enxergar, você já sabe como que tá diz carregada, né? exatamente. eu acho que esse processo, você explicou bem aqui, mas tem uma música da Ana Carolina que ela explica isso muito bem numa frase. Quando ela diz, já sei olhar o rio por onde a vida Por onde passa, a vida sem me precipitar e nem perder a hora. isso Eu já aí. sei olhar, eu Isso, já passei o isso perrengue. aí. Agora eu consigo olhar a vida e entender aqui, sabe, a hora das coisas. Isso aí. Então, esse seu processo é sobre isso. Mas só um adendo, a gente sabe passar, mas precisa se permitir viver cada momento. Vivenciar, né? Vivenciar. Vivenciar. Porque não tem como você fugir. Então vivencia, mas sabendo que você vai chegar a uma vitória do outro lado. E você acredita que a cura também passa pela mente e pelas emoções? Sim. Dentro dessa pergunta, fala um pouco disso que você vive, que você acredita que a cura passa pela mente e pelas emoções. Sim. A sua mente veio focada na fé, as suas emoções foi no seu acolhimento e como você se enxerga hoje? Hoje eu posso dizer que tem uma Beth hoje e tem uma Beth antes do diagnóstico. Eu não gosto de falar do câncer, não. Não. Do meu câncer. Não, do diagnóstico. Antes eu tinha fé, mas era uma fé que me ajudava a caminhar, mas hoje eu bato o pé e digo, eu vou conseguir. Porque, para vocês terem ideia, o meu processo foi tão pesado que eu tive herpes. Então isso aqui A zoster, né? feio. E a herpes zoster é terrível, Devastadora, terrível, terrível. Eu nunca tive vivenciado aquilo. É uma Porque coisa absurda. o herpes zoster, é até bom a gente falar sobre herpes zoster, porque eu, em 1982, eu era do setor de DIP, doenças infecciosas parasitárias dentro do HCE. Cara, que não Então, vivenciou? o que é o herpes zoster? Tem algum período da idade do ser humano que ele vai desenvolver herpes zoster se ele tiver com a imunidade baixa. Exatamente. Pacientes oncológicos, imunossuprimidos, pacientes que têm questões assim, eles vão desenvolver o zoster. Imagina você já estar com um diagnóstico desse devastador e passar pelo herpes zoster. E o herpes zoster ele tem um tempo. O ciclo dele é de 15 dias em diante. Para ele conseguir cumprir esse ciclo, ele vai fazendo um caminho no corpo. E as dores são terríveis, são tipo facadinhas, pontadinhas, não sabe se coça, não sabe se dói, e tem o período da dormência, Nossa, né? A queimação, Beth, você passou por todo esse processo, você sabia de todas as consequências. Ninguém fala isso. Não, ninguém E fala. a gente precisa Entendeu? falar coisa- sobre isso. Pois é, por que assim, no início as pessoas falam para você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. E eu entendia que o que queriam é que eu falasse da doença. E eu não vivo a doença. Mas hoje eu entendo que todo o processo é importante, porque você não, olha, gente, a minha mão, as minhas mãos e os meus pés, eles trocaram a pele. E teve um momento, foi bem difícil, foi onde eu fui tomar banho, que eu pisei quando eu pisei no chão, esqueci o nome do lugar, meu pé ficou ali. Você imagina, eu tá passando pela quimioterapia, tá emagrecendo, com herpes Zoster, aqui, terrível. e o meu pé colado no chão. E eu não conseguia tirar. Aí meu marido, mais uma vez, veio e me ajudou. Então, naquele momento, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê força. A Então, fé é de todo novo. um processo que os médicos precisam te orientar. E eu não tive essa orientação. Não, eu não tive essa orientação. Eu soube, sim, que eu ia ficar deprimida, debilitada, mas todo o processo de troca... É o acolhimento, é o humanizado, é o Exato. atendimento humanizado que Exato. falta Mas ainda na nossa rede de saúde. exatamente, o que eu penso, deveríamos ter
as coisas explicitadas. O governo, a Secretaria Municipal de Saúde, né, eles deveriam colocar isso nas Eles TVs. deveriam proporcionar cursos de acolhimento, de atendimento humanizado para os médicos, porque para eles, por ser uma rotina Perfeito. diária, Isso aí. acaba desensibilizando. Exatamente, E verdade. isso, os pacientes, é o que mais. O acolhimento cura, gente. O acolhimento cura, o que a gente Porque eu faz vou te na falar, rede, né? para eles também, é o que muito você- pesado. Sim. Para os médicos também é muito É, pesado sim. aquilo, Mas também, gente. se você sabe o que você vai enfrentar, você Você já tem se uma, prepara. você já você consegue Exatamente. se armar, né? Ainda, vamos supor, você teve o apoio do seu esposo, mas quantas mulheres não têm esse tipo de apoio? E aí a gente vai Cada entrar relato nesse que dói lugar muito, onde muito. as mulheres recebem o diagnóstico e o marido, Sim, vai o embora. companheiro, Porque normalmente filho. nós mulheres acolhemos, mas Isso, os normalmente homens. Não a somos gente, acolhidos. quando adquire a doença, a gente é abandonada pelos familiares, por filhos, né? Por Maridos, maridos, companheiros, melhores Vou te falar que a tua rede de amigos. apoio muda. tudo A muda. rede de apoio E muda. É aí muito hoje você interessante. descobre muitas coisas e muitas É. pessoas. Exatamente. Dentro, Muitas porque têm medo, perdão, muitas porque elas não sabem lidar com a doença, é uma coisa assustadora, É. e outras não. Outras elas entendem que você naquele momento precisa ser acolhida, mas ainda é um fantasma, né? Principalmente na vida das mulheres. Sim. E eu dentro disso tudo que você passou, você tem, em algum momento, a gente acaba criando essa resistência, essa casca, porque aí a gente já começa a ser mais seletivo. Não, peraí, eu já passei por isso aqui e você não esteve aqui. Isso aí. Então você começa a olhar para as pessoas com um filtro, né? Você começa a entender que você não precisa ter 1 milhão de amigos, que você precisa ter qualidade de amigos. E aí, que mensagem você deixa para as mulheres que estão começando esse tratamento, que estão agora chegando com esse diagnóstico, que estão ali levando a bofetada que você já levou, infelizmente, mas que isso te deu esse filtro, te deu essa casca, te deu essa perspectiva e essa expectativa. O que você tem para essas mulheres? O que você pode dizer para elas? Primeiro de tudo, que assim, entender que vai ter aquele susto, mas por mais difícil que seja, tendo uma rede de apoio ou não, acreditem que vão sair daquela forma, vão sair melhor, sabe? Com fé. É você acreditar que Deus não vai abandonar. Ah, vai ser difícil, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou passar por um processo. Vai. É necessário para que venha a cura. Mas primordial que você acredite, transforme a sua mente, entenda o processo com muita fé. E a partir daí foi o que você falou, né? Hoje eu fiquei seletiva, mas porque eu aprendi na dor. Todas as mulheres que vão passar por esse processo, elas vão aprender. E nesse momento, já no início, elas conseguem filtrar quem está perto e quem não está. Uhum. Quem vai te dar uma palavra de apoio e quem não vai agregar nada. Porque existe uma frase que eu sempre ouvia, e que são pessoas que eu hoje até. Ah, fulano teve câncer, mas fulano morreu. Eu não preciso ouvir isso. Ninguém precisa ouvir esse tipo de frase, sabe? Porque ele vai minar a tua cabeça por coisas negativas. Então, tá passando por esse processo? Primeiro, vai viver o luto. Viva o processo, mas viva o processo com fé. Eu acho que é um momento de deserto, né? É, Que é você isso passa, aí. né? Essa é a palavra, é o Deserto. momento do É deserto, isso é aí. o seu deserto. Isso aí. É você passar o seu deserto. Foi cirúrgico essa Isso colocação, porque é realmente seu deserto. E como foi? Porque você veio para a rede, Isso. você chegou na Rede Ama. E como foi encontrar a rede? Esse acolhimento, apoio, gente nova, esse pulsar. Como foi a Beth voltando para o game? Que você veio para o jogo quando você decidiu, peraí, eu vou voltar para a vida, Isso aí. sabe? Eu tô aqui, renasci, né? Então eu quero encontrar novas pessoas, eu quero fazer parte eu quero atuar ali, eu quero ser. Como que é essa chegada da Beth? Então, quando eu voltei para o jogo, como você bem colocou, ficou legal. Qual é o meu objetivo hoje mais forte? Trabalhar com mulheres. Então, toda a minha estrutura profissional está sendo revista. Eu estou com novas ideias. E quando eu encontrei a rede, eu falei, gente, é aqui. Por que é aqui? Mulheres, onde são acolhidas, onde elas podem falar, onde elas podem pedir ajuda,
sabe? E esse movimento é o que eu preciso para mim agora. Para mim, que eu digo é para eu crescer como profissional e poder expandir, transbordar. Se você chega para mim hoje como terapeuta cristã, eu vou te dar toda uma estrutura para você entender, acima de tudo, que você tem uma identidade em Deus. Então, eu vi essa possibilidade na rede, sabe? Porque são mulheres, então a gente, melhor do que ninguém, caminhar com mulheres que vão entender as nossas dores, sabe? Você na parte estética é muito importante, porque a Sim. mulher passa por uma mastectomia. Eu estou mastectomizada, daqui a 6 meses eu vou reconstruir, mas eu tive todo um processo para me aceitar. E as pessoas entendem e falam assim, poxa, vai pensar em estética nesse momento? Sim. É o autocuidado. É Isso, você resgatar a mulher pertencimento, que você está ali se fortalecendo num pós-trauma, né? Então, eu digo pós-trauma porque você está em tratamento. O trauma veio quando você recebeu a notícia. Isso aí. E muitos tratamentos, a gente, como esteticista, a gente sabe que tem tratamentos para pele que fica muito debilitada, Sim. afina a pele, e a gente Escura, sabe, escurece, escura. hiperpigmenta. A gente sabe que hoje a gente trabalha com dermocosméticos que são especializados para mulheres em tratamento oncológico. Maravilha, porque é tá? uma coisa que eu também só descobri pesquisando na internet, tá? Existe tratamento para mulheres grávidas e tratamentos com produtos para mulheres Oncológicos. em tratamento oncológico. E isso tudo liberado, depois são médicos liberados, sempre quando o médico liberar, tá? A gente não pode introduzir nenhum tratamento quando a paciente ainda estiver em tratamento oncológico. Isso é só com a liberação por escrito, assinado e carimbado pelo médico. Olha E que é coisa muito legal. rica. Isso Olha que eu ia falar quanta agora. riqueza Quanta de riqueza. informação que a gente está Tá? tendo aqui. Para a E gente não é não só- haver intercorrências, porque a paciente a gente tem que entender que a gente está acolhendo, a gente está resgatando a autoestima Isso aí. dela e eu não posso causar nenhum dano a mais àquela mulher. Ela já Além tá tão dela já fragilizada. estar. Isso aí. Exatamente. Então, isso é Exato. muito importante. Não posso causar nenhum dano da pele, nenhum dano no físico, nem muito menos Nem emocional. Tá? E outra coisa também que é bem interessante é os direitos que o paciente oncológico Aí a doutora tem. Priscila tem essa bagagem para falar com a Exatamente, gente. a gente precisa saber disso. E olha o que a gente tem. A gente tem um pensamento de se a nossa rede é para todas as mulheres, não importa em que sentido, nós temos o projeto Mães Atípicas, que a gente atende as mães atípicas, porque as mães atípicas são silenciadas e visibilizadas, e as mulheres pacientes oncológicas. Nós temos que montar esse núcleo com essas informações através da Beth, coordenando esse processo, esse projeto, porque a gente precisa dar voz a tudo isso que você entende, porque você vive a coisa. Então, olha, nós temos a Verônica, que sabe que é essencial a estética, por quê? Porque ela é profissional desse setor. Nós temos a doutora Priscila, que é a pessoa que vai trazer, vai jogar luz aos direitos das mulheres pacientes oncológicas. Nós temos a Beth, paciente oncológica, e nós temos a rede para fazer esse núcleo, e a gente acaba de formar esse núcleo aqui, querendo vocês ou não, tá? Ou seja, já estamos convidadas, vamos aceitar. Então vocês estão convidadas, obrigadas a aceitar. Por isso que eu amo essa rede. Porque a gente cria tudo Agora não, gente, nós 4 na vida, né? Mas eu sou aquela pessoa que fica lá atrás. Eu sou a tia do café, dos bastidores. Entendam isso. Então, eu tenho a Beth, que coordena o núcleo oncológico da região. Eu tenho a Verônica, que entende a parte estética para nós falarmos para as mulheres oncológicas. E a doutora Priscila. Então, nós vamos, pelo menos uma vez no mês, reunir aqui, ou via live, ou não importa. É muito importante falar. AmaCast, a Beth já tem que ter dentro do AmaCast o núcleo oncológico. Uma vez por semana, você vai gravar os áudios
com dicas, mas com essas dicas, infelizmente, a gente precisa falar a Sim, verdade. é isso aí. Paciente oncológico, olha, no meu processo, porque de repente as outras pacientes Passam por oncológicas outras não vão formas. passar pelos hóspedes. E Ana, não é o que a gente escuta também é assim, gente, agora a vida é normal. Não existe vida normal depois de um câncer. Existe vida Não, nova, exatamente. mas Nova com a visão. história do câncer. Numa Uma nova nova visão. visão. Uma nova visão. Uma Não tem como. outra câmera, Mas vamos dizer assim. eu sempre sugiro assim, eu sou aquela mais bonitinha do Fofa, né? Viu? Já tá fazendo Mais bullying com as fofa. amigas. É, ó. olha isso, Vamos gente. denunciar na Eu rede, tá? acho que, assim, a gente, quando passa por um processo nesse sentido, Beth, a gente passa e, assim, se a gente não viver de outra forma, para que valia o processo, né? A nossa vida muda. Se a nossa vida muda, a nossa cabeça muda, eu acho que a gente tem que ter mais ainda aquela vontade de viver. Eu passei Nossa, por, velho, não passei olha, por um Priscila, câncer, você né? Mas falou passei tudo. pela pandemia, eu passei justamente algumas situações bem complicadas, né? Até na minha família. E, e assim, quando eu coloquei um respirador, eu falei assim, quando eu sair daqui, eu tenho que olhar de outra forma para minha vida. Eu tenho que fazer tudo que eu não fiz. Porque Nossa, ela foi perfeita Né? agora. Olhar diferente e fazer o que eu não você fiz. sai Saber olhar de o uma rio outra por onde a forma. vida passa. Gente, quando eu saí de todo aquele turbilhão, que eu olhava assim o sol, que eu não tava podendo pegar sol, sabe assim, meu Deus, o sol. Ah, isso é bobagem. Cara, não é bobagem. Não é bobagem. Você sai O diferente. sentimento de gratidão, ele é muito nobre, É. né? E eu costumo dizer que eu trabalho ele todos os dias. Pode não parecer, né, gente? Mas eu trabalho. E isso tem feito muito bem. Isso é saúde mental. Saúde E a gente mental, a gente autocuidado, precisa equilíbrio. entender que a Ju pode falar isso muito bem. A gente precisa entender que a gente precisa agradecer antes de um problema chegar. A gente precisa ter o sentimento de gratidão. Olhar simplesmente uma flor, uma árvore, aquilo é dopamina, gente. É esse Isso momento são os aqui, ó. hormônios, Esse entendeu? momento. É isso Você aí. pisar o É pé poder na areia da falar, praia, sentir, isso é liberação de fazer aquilo que hormônios. você Isso gosta. deixa suas células vivas. Isso é muito importante. Isso é saúde, tá? E é importante falar quando você começar a falar no AmaCast, eu acho que você vai levar informações grandiosas eu para acho, mulheres. assim, a minha visão da sua fala, do seu quadro, não, nós temos quadros importantíssimos. O da doutora Priscila é sobre lei. O da Verônica é sobre essa parte da estética, do cuidado. O seu é a parte oncológica. Eu sou uma paciente oncológica. Eu entrei no AmaCast, eu estou lendo lá. Qual que eu vou? E aí ela está dizendo, olha, o paciente oncológico, ela pode passar pelo herpes zoster. Eu, quando passei, eu fiz isso, e me ajudou. Não quer dizer que aquilo possa, mas de repente já vai falar, alguém está falando sobre a minha realidade aqui. Quando eu fiz a mastectomia, eu tinha esse truque de fazer isso e isso. Gente, é dar essa ideia, mas dizer, olha, do diagnóstico ao tratamento, o caminho é esse aqui. Esse foi o que eu percorri. Isso. Talvez dentro da sua história você tenha coisas para mim. Então, aí eu tenho alguém me orientando nesse processo, eu tenho uma esteticista dizendo o que eu posso e o que eu não posso dentro desse diagnóstico, uma advogada dizendo que a lei existe para ela e que ela tem esses direitos, e uma rede inteira para apoiar. Aí a gente tem a Beth, profissional, terapeuta cristã, que agora a gente estava falando dessa volta para o game, né, do renascimento, disso tudo. Então, olha só quanta coisa. Aí veio o podcast para poder voltar para o jogo. Veio a rede para poder empoderar, ressignificar, dar uns cascudos de vez em quando, porque a rede também, né, tem que puxar a gente na receita, senão não ganha socorro. Suas filhas. As feridas. Gente, Suas filhas. ó, os cascudos de vez em quando, tu vai parar lá na sala de justiça. Então, assim, olha tudo que ela fez para voltar. E tem mulheres que se sentem invalidadas. Elas não têm essa coragem. E quando a gente tem a Beth dizendo, com licença, eu vou à luta, você pode... O que você está fazendo aqui é mostrar para elas que realmente Elas podem. elas podem voltar Elas pro podem game. e elas devem, sabe? Porque existe um processo, e é um processo natural, quando você passa por um câncer ou por algum outro tipo de diagnóstico.
que mexe com o teu corpo, principalmente, você pode se achar menos mulher, sabe? Isso é um assunto que eu vou levar também muito adiante. Hoje eu tô mastectomizada. E existem mulheres que elas se diminuem, sabe? Mas assim, eu também tive toda uma rede de apoio. Se eu disser pra você que eu fui forte o tempo inteiro, Claro que mentira. não, Porque né? quando você olha no espelho, você vê uma imagem, convive com uma imagem que você não se agrada, sabe? Eu sempre fui muito vaidosa, cabelo grande, cacheado. Hoje meu cabelo tá pequeno por conta do processo, enfim. Mas quando você olha para o espelho e você vê a tua realidade, você tem que entender que é um processo e que aquilo ali que você está passando naquele momento vai embora, vai passar. E você entender o seguinte: eu sou mulher e agora eu estou reconstruindo a minha vida, a minha história. Não acaba no diagnóstico. É um Ela gigante essa mulher, começa, né? É um gigante. ela começa. Entendeu? Então, Muito Ana, bom. o câncer, o diagnóstico, ele me deu essa força, sabe? Ele me deu essa vontade de viver muito grande, como a Priscila falou. E, Beth, Então, eu não deixa eu te posso deixar que outras mulheres se perguntar, diminuam. falando de saúde da mulher, hoje, qual é a sua idade? Hoje, 57. 57. E quando você recebeu esse diagnóstico? Foi o ano passado, em outubro do ano passado. Tem um ano esse mês. Então, realmente, é a fase onde acontece mais números O de casos, diagnóstico é. porque geralmente acontece no pós-menopausa. Então, é importante a gente sempre dar atenção a essa fase do climatério e menopausa, né? Que são mulheres 40 a mais, mulheres que têm medo de fazer uma simples mamografia. Eu fiquei horrorizada de saber quanto de mulheres têm medo. E hoje a gente sabe que o Rio de Janeiro ele está no ranking número 2, ele é o segundo maior número de casos no Brasil. Eu fiquei indignada. Ele perde só para Santa Catarina. E nós temos a obrigação de fazer essas divulgações. Gente, Gente, autoexame. vamos fazer vídeo fazendo o autoexame. Vamos fazer. Isso, Nós isso temos muito essa bom, Ana. obrigação. Tá Isso muito é bom. da rede. Uhum. Todas nós podemos fazer um mini vídeo. Não precisa mostrar o seio, mas pode botar uma Maravilhoso. camiseta, pode fazer aqui por Sim, cima. sim. Podemos juntar todas nós, fazermos o autoexame, falarmos nos nossos podcasts, falarmos nas nossas entrevistas, porque isso encoraja muita gente. Tem gente que realmente não sabe fazer o autoexame. E a E gente tem medo, tá? E tem tem medo, medo. Porque E o tem que medo. acontece? Como eu descobri o meu, eu sempre eu aprendi a gostar de academia, então eu treino junto com o meu marido e a gente fazia o mesmo treino. Pra você ter ideia, fazer um treino de um homem, sabe? E aí eu comecei a criar muito músculo. Quando uma vez eu fui tomar banho, senti um caroço. Eu falei, caramba, que caroço é esse? Conversando com ele, ele falou assim, isso deve ser do nosso treino. Corri atrás, conversei com o professor e tal. Ele falou, realmente diminui um pouco. Só que mesmo diminuindo, o caroço continuou. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Foi quando eu corri, fiz o exame, fiz a biópsia e descobri o resultado. Mas por quê, gente? Todo esse processo, e o meu, graças a Deus, foi muito rápido. Mas eu só descobri porque eu fiz o autoexame. Tem mulher que não sabe fazer o sabe. autoexame. é muito simples, é muito É, rápido. mas não tem muita divulgação, Verônica, Não tem, sabe? porque a gente foca muito no Outubro Rosa. O É Outubro Rosa é só isso. para determinar que tem o Outubro Mas Rosa. o seio está com a gente Mas o ano inteiro, o tempo né, todo, gente? isso tem que É, fazer toda semana. Não é uma vez por mês, é isso toda aí. semana. É você se conhecer, você se tocar, você saber os pontos do seu corpo. Não, isso aqui eu não tinha. Isso aqui não é meu. Isso aqui não me É pertence. E identificar. procurar ajuda, É. gente. Não adianta você também E- sentir e não procurar. E não deixar para depois, né? Porque assim, eu tenho que fazer a escola do meu filho, eu tenho que cuidar da minha casa. Se colocar sempre em segundo plano, Não você existe, precisa gente. primeiro se cuidar para cuidar dos outros. É aquela recomendação no avião. Isso, Caiu a máscara, você está com uma criança, primeiro em você, depois na Senão criança. você não tem Você como. não salva se você não se salvar. É o que a rede faz. Isso aí. Primeiro a gente, depois os de fora. Não menosprezando quem está lá fora. Mas se eu não empoderar as minhas não serão capazes de empoderar quem precisa do Mas a gente empoderamento. também tem que ter essa cultura da prevenção, Ana. O Exatamente. ano A partir todo. dos 40, Vamos dos firmar 30, aqui, né? então, um Já botei acordo aqui, ó, que a É, gente para você todo mês nós vamos fazer fazer esse esse podcast, para vídeos, lives, falando sempre. Isso Vai ser aí. Novembro Já tá Azul, aqui, ó. Novembro Azul, mas Fazer em o outubro projeto também é Uma rosa. Mama. Isso. Mandei até no teu. E- Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Priscila sobre os direitos da paciente oncológica. A mulher recebeu o diagnóstico. Meu mundo caiu.
ela nunca vai pensar nos direitos dela. Nunca, Não vai. exatamente. Ela vai pensar em tudo, menos no direito. Só que quando ela começa nessa jornada, nessa estrada de dor, de perda, de descaracterização, de invalidação, de silenciamento, ela não vai. Mas nós temos direitos, leis, nós temos tudo isso para mulheres pacientes oncológicas. Nós temos mulheres que, graças a Deus, mantêm a sua rede de apoio e até aumenta. Nós temos mulheres que perdem o seu provedor, normalmente o marido, além de perder, de receber o diagnóstico, perde toda a estrutura da vida dela, perde, né, o seu local de fala, porque depois ela perde o seu companheiro, o seu amor, Ai, e o mundo, depois ela perde a sua provisão. Qual é o direito dessa mulher que está passando, que está diagnosticada com o câncer? São muitos direitos, mas também são pouco revelados. Essa é uma Isso. verdade, né? Então, antes mesmo da gente diagnosticar o câncer, existem também os mecanismos de prevenção. Todos os mecanismos de prevenção praticamente não são falados, né? Se você tem, vamos supor, um plano de saúde, a maioria dos planos de saúde, quando você detecta o câncer, eles dizem que é doença pré-existente. Então já começa uma violação de direitos, né? Então, assim, o que eu sempre sugiro, sempre para que as pessoas façam alguns exames até antes de contratar o plano de saúde, para que não digam que é doença pré-existente. E ainda que seja doença pré-existente, muita gente não sabe, a gente não consegue descobrir. Porque o câncer é assim, né? É de uma hora para outra. É uma célula que se multiplica errado e pode ser que a gente aqui já esteja multiplicando errado. Exatamente. Só que muitos direitos são violados a respeito disso com relação aos planos de saúde. A maioria já alega, né, a doença pré-existente como se fosse antes da contratação. Se você tem 6 meses, então aí é muita discussão, né, dentro do judiciário. Além né, desses mecanismos de prevenção, começa a rede de apoio. A rede de apoio, muitas mulheres perdem exatamente o marido, mas existem, como por exemplo, a nossa rede, né? Existem apoio psicológico que deve ser dentro da rede de saúde nossa, né? Vamos por dentro do SUS. Muitas mulheres nem sabem que Nem isso sabe existe, disso. entendeu? Mas isso está previsto em lei, esse tipo de serviço de assistência, né? E não existe. Ou não é falado, né? Porque o que mais derruba às vezes é o medo. Uma paciente, ela não é derrubada pelo câncer, ela é derrubada pelo medo. Então, como é que você combate o medo? Através de Das algumas terapias e informações. informações. E as informações, como eu te perguntei aqui agora, a maioria também fala para mim. Eu não sei, doutora. Ninguém me falou sobre as consequências de eu assumir uma quimioterapia. E talvez eu tinha a opção de não querer. As pessoas também podem ter esse tipo de Sim. liberalidade. E a maioria delas passa porque tem uma resistência ou porque querem enfrentar também a doença. Isso eu Buscam acho a cura. lindo, entendeu? Mas também não tem esse tipo de acolhimento ao longo do tratamento. Existe esse tipo de assistência e deveria ser mais divulgada através, vamos supor, de mecanismos de saúde, e não existe. Pelo menos a maioria me fala. Eu nunca falei com uma psicóloga dentro do INCA, por exemplo. A maioria delas me fala esse tipo de informação. Ou dentro do plano de saúde, não existe recomendação de um médico para justamente, olha, você precisa de um acompanhamento psicológico Acho que nesse são tempo. mal estruturados eles também, né? Foi o que a Exatamente. Verônica falou, eles Mas estão não é mal, uma questão de entendeu? estrutura. Porque quando ele tem que te oferecer um profissional, eles estão falando de gastos. Um paciente oncológico para o Sistema Único de Saúde é É muito muito caro. caro. Então, olha só, o diagnóstico ele já é um valor. Sim. Esse paciente ele passa a ser outro valor agregado àquele valor do diagnóstico. Sendo que esse paciente ele vai precisar de psicólogo, de alimentação, do LOAS, porque ele passa a ter Sim. direito.
Mas se é nosso direito, Aposentadoria por invalidez, em alguns casos, sim, né? Então, tem aquele que não vai aposentar por invalidez, mas ele vai receber o LOAS. Ele vai ter que ir no CRAS para pegar a cesta básica. Ele tem acesso ao CAPCI. ó, essa informação eu já não sabia, que tem direito à cesta básica. Se esse paciente prova É. que ele não tem uma estrutura alimentar onde ele consegue custear, o CRAS Dá todo esse apoio. vai fornecer a cesta básica. precisa Isso é ser direito, muito são garantias de direito. É. Ele é garantido por lei. O paciente tem direito ao CAPCI. O CAPCI ele tem que fornecer o atendimento à saúde mental. Não, É, eu quando fiz lá, eu fui atendida no... Pode falar, né, Mari? Claro, né, claro, Débora, né? O que eu acho que ficou a desejar foi exatamente essa questão do processo que eu iria passar na quimioterapia. Não, o seu processo já começou errado. Ah, sim. Lá, Porque a quando gente foi... veio daquela pancada É. que você levou. Fica aí, querida, porque você está com câncer, então você é diferente dela. Tá? Isso, foi exatamente assim. Então, esse separado, silenciamento, essa segregação começou nessa Já primeiro. começou Esse atendimento frio. Vamos humanizar o atendimento. Atender por um quadradinho já está errado ali. E Então, era simples, era só pedir para aguardar, né? Exatamente. Aguarda um minutinho, por favor, né? senhora, Só por ser aguarda que assistente vem um social, profissional, exato. entendeu? Gente, eu sei que não justifica, mas assim, você tá nesse ambiente, precisa ter, sim, os profissionais, um apoio psicológico e urgente, porque não é E brincadeira. precisa falar. Não é brincadeira. Precisamos de mulheres como nós que vamos falar essa coisa, porque é muito legal apoiar outra mulher, Sim, Ana. mas é muito melhor você abrir os olhos dessa mulher, é você capacitar essa mulher para ela passar aquele processo. Nós temos lá o projeto Doces Mulheres. A gente não capacita essa mulher para monetizar a vida, para ressignificar. Então, nós temos que também capacitar as mulheres pacientes de qualquer outra, não só neoplasia maligna ou benigna. Todas as mulheres que estão com algum diagnóstico. Mulheres soropositivas, onde elas estão. Ana, sabe o que que falta aqui pra gente? Uma nutricionista. Nós temos na rede. Então. Ela já está fazendo o podcast, o Mas não pode AmaCast. trazer. Por que eu Não, tô te dizendo isso? aí A nos alimentação próximos, isso. é primordial. Primordial. Então, agora me diz, você tem um paciente oncológico que a alimentação é primordial. E esse paciente não tem acesso. E não sabe muitas a vezes. esse Porque quando você alimento. sai de lá, a informação que eu recebi é o seguinte: você pode comer de tudo. Você Como não assim? pode comer de tudo. Jamais. Não pode. Você tem que evitar o açúcar, independente se está diagnosticado ou não. Quando você é diagnosticada, você precisa colocar certos alimentos O e açúcar tira é fundamental outro. prevenir, porque o açúcar ele faz parte do processo de glicação da célula. Olha aí. Quem é que vai Entendeu? Isso é a parte bioquímica. Aí Eu falo ela um sabe pouquinho porque ela é só, é graduanda em biomedicina. Maravilhoso. Gente, porque sou pós-graduada. olha só. O que nós temos nessa rede? Pós-graduada Nós em somos sujeitos, nutrição. meu amor. Eu sou pós-graduada em nutrição Olha aí. estética. Então, Desculpa, eu pego um obrigada de pouquinho nada. dentro da estética. Eu aqui falo. Então, você pode falar de nutrição estética no Isso, AmaCast. assim, a gente entende que tudo aquilo que a gente come é importante, né? E o açúcar, ele faz mal não só para o paciente que está em Não estado fala que eu oncológico, sou mal, pelo amor. né? Mas o açúcar, ele é altamente viciante, ele é mais viciante que a Que é a cocaína, cocaína, exatamente. e ele faz É a parte, como você serotonina, falou, né? é É a exatamente, serotonina é o pura, né? O hormônio do prazer. prazer, a Comer sensação, aquele o brigadeiro, acolhimento. aquele chocolatinho, dá aquela sensação de relaxamento, de paz, de Isso. alegria. Só que no paciente oncológico, isso tudo intensifica. Olha aí, Então, a conteúdo glicação da maravilhoso, célula, gente. isso É, é isso que a gente primordial. precisa saber. Sair de um hospital. Como eu saí, o meu atendimento foi bom? Foi. Mas você pode comer de tudo? Não, não pode comer de tudo. Sua vida não é normal. Para você ter uma ideia, aí foi até uma falta de atenção minha. Carne de porco. Eu fui orientada lá a não comer carne de porco, mas eu estava no churrasco e tudo, e eu, de repente, comecei umas coceiras. Eu falei, cara, uma carne de porco. Tem que entender que o sistema imunológico, Muda. ele muda completamente, Muda. tudo fica muito potencializado. Exatamente. Por isso que você falou, não é
normal mais. Sim. Você não tem mais aquela vida normal. Então, a alimentação, quando ela bate lá no teu organismo, é tudo, é assim, no meu, posso ter uma reação? Claro que eu posso, mas se eu não estou em processo oncológico, quem está é na hora. É tudo muito rápido. E a importância da alimentação é fundamental. Primordial. Até porque, se você precisar passar por esse processo novamente, o seu organismo ele vai responder de uma outra forma. Sim, Você sim. precisa estar desinflamada. As Isso. pessoas não entendem o que é desinflamar o corpo, sabe? Porque a gente vai comendo de tudo, e aquilo tudo vai inflamando. Num processo oncológico, E esse gente. comer também já é a saúde mental. Sim, A com paciente certeza. recebeu esse Ansiedade. diagnóstico. O TAG, Vale. ansiedade, Tudo. a gente já tem todas essas disfunções. Isso aí. E aí ela vai descontar na Na comida. comida. E aí ela vai pro açúcar, que tem, né? É a ocitocina, Aquela falsa serotonina, dopamina, os Todas as hormônios do ninas. amor, As os ninas hormônios da festa. felicidade se encontram. Opa, vem o amor, vem a felicidade, vem a satisfação. E esse açúcar É o processo de glicação. já vem comprometer esse organismo que já está comprometido. E aí a gente vem para esse lado da saúde mental. E aí, olha só como é que tudo Tudo vai se se encaixa. encaixar. E Tudo quem se fala encaixa. sobre isso? Todas nós. Todas nós, porque em Todas lugar nós. nenhum você vai encontrar Todas nós. uma rede que fale sobre Nossa. isso. E essa é a nossa obrigação, porque a gente não está fazendo só por amor. A gente tem que ter o comprometimento de Informação. passar essas informações. A Beth conhece. Eu sou baiana, então mãe, a gente eu nem consigo falar mãe, né? É estranho para mim. Mãe sempre falou uma coisa e é muito certa. Você tem que saber para poder contar. É isso. E ela Essência. sabe e ela pode contar. Só quem passou é que vai saber. Então, Ela tem muita precisão para falar, né? exatamente. Então, nós vamos complementar o que ela sabe, o que ela viveu e o que ela está vivendo, e nós, com as nossas inteligências, sabedorias, nossos estudos, nossas graduações, vamos agregar e criar o núcleo Ama Vida para pacientes oncológicas, não só as oncológicas, porque nós vamos ter mulheres com outras patologias, Ana, que fibromialgia e são HIV, porque a fibromialgia do 90% das mulheres E agora pode vítimas até de aposentar, violência né? Agora, doméstica, graças a Deus, sim. está divulgando, 90% das mulheres E a vítimas de gente- violência doméstica desenvolvem a fibromialgia porque é o TFT. Ela Olha está só. associada ao TFT. Sim, Ou doenças autoimunes também. O que é TFT? Transtorno de estresse pós-traumático. A fibromialgia, ela pode aparecer imediatamente nessa vítima de violência doméstica, como anos depois. E olha, ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela me foi me contando que ela passou uma semana, muita dor, muito isso, muito aquilo, muito aquilo, muito aquilo. E eu falei, você viveu algum processo Será de que a trauma? neuropatia também está ligada a isso? Porque eu desenvolvi neuropatia. Hoje ela está controlada por conta dos medicamentos. Mas, gente, Tudo é o TFT, né? O transtorno do estresse pós-traumático desencadeia uma série de outras reações do nosso organismo. Ana, a gente está falando aqui da BET, câncer de mama, mas é importante também lembrar das doenças sexualmente transmissíveis, Sim, né? sim. O papiloma Que vírus, agora mudou, né? que a Não é gente mais tem aí- DST, agora é Isso, IST. né? E aí a gente tem o grande número de casos de câncer do colo do útero causado pelo papiloma vírus. Então, é importante. Seria muito interessante depois a gente para frente, a gente sentar numa reunião e conversarmos da gente fazer um trabalho desse desenvolvimento dentro desses hospitais, buscar mulheres para fazer parte desse Não, a gente já acolhimento, tá- né? Seria muito já interessante a gente tem fazer esse, isso. já Não, tem essa ativar parte isso. que a gente já faz. Por exemplo, lá em São Paulo, o pessoal faz. Final de semana, as meninas que são jovens de faculdade, elas vão para os hospitais, ficam nas recepções, entregam panfletos e lá é a rede do pessoal de hospital. E eu acho que era muito Então, a interessante gente se não quer tem, a uma gente vida ativar pra isso cá. aqui. Eu vou trazer de para cá. repente umas pacientes para poder E eu me falar com sobre pessoal. eu me proponho a estar junto, tá? Como coordenadora geral, mas como mulher. Me Isso aí. sensibilizar e levar informações como estudante de biomedicina, na graduação, a gente acaba desenvolvendo também Aí muito tem a esse lado. Beth como terapeuta. terapeuta. Isso. Com Porque aí a certeza. gente
quer falar sobre agora, essa volta da Beth. E aí, o que que a Beth faz hoje? Como é você hoje? Com o que que você está trabalhando hoje? O que que você está aspirando e expectando para daqui para Então, frente? muita coisa mudou na minha cabeça, depois de todo esse turbilhão. Então, o que que eu entendi que eu preciso fazer? Me resignificar. Então, hoje, o tempo que eu estou hoje me preparando para voltar para o mercado uma outra profissional, sabe? Uma mulher que vivenciou todo esse processo, mas que aprendeu com ele e que vai sim passar e contribuir para a vida de outras mulheres através daquilo que eu acredito que me levantou. Então, a terapia, como eu fiz no início, para mim, para eu me conhecer mais, hoje eu aprendi a me conhecer e eu quero ajudar essas mulheres a identificar na verdade, elas entenderem qual é a identidade delas, quem elas são, o que que elas gostam, porque hoje a Beth é essa mulher. O que que eu gosto? Um tempo atrás, Validação, né? validação. Validação. Hoje eu me valido. Validação e Perfeito. pertencimento. Sim, não. Exatamente. Gosto, não Exatamente. gosto. Bonito, feio. É essa E você coisa. hoje Essa é a consegue mulher. priorizar Sim, muita coisa, sem né? dúvida. E esse seu trabalho como terapeuta cristã é só para mulheres cristãs ou é para mulheres, vamos supor, eu preciso de terapia, eu posso procurar o consultório da Beth, eu posso falar com a Beth, eu posso, como é que eu faço? Então, Ana, eu não atendo terapeuta cristã, ok. Eu quero mulheres cristãs para que a gente possa falar a mesma linguagem. Mas se vem uma mulher para mim com uma situação, um diagnóstico onde eu sei que eu posso ajudá-la, eu vou atender. Caso contrário, eu vou indicar um profissional, se ela tiver com tag, por Sim, exemplo, eu vou indicar um profissional que possa ajudá-la. Mas o meu propósito de terapia hoje é acolher mulheres para que elas possam se sentir à vontade, para que eu possa colocar na cabecinha delas uma semente delas se validarem, entendi. delas se amarem, De fazer a voz de fazer ecoar, a né? voz dela. Por isso, eu criei um projeto chamado Mulheres em Alta Voz. Olha que Porque a bacana. mulher precisa falar, ela precisa se libertar, ela precisa se conhecer. Então, o propósito de Mulheres em Alta Voz é exatamente isso. Ele não está ligado somente a um diagnóstico, ele está ligado ao universo feminino, Pertencimento. ao pertencimento. Então, vem, você vai ser acolhida e ali você vai falar e a gente vai trocar. E nessa a gente troca vai ela falar. vai fazer a ressignificação para encontrar o Exatamente. caminho dela. Exato. Maravilhoso esse Essa é a Beth de projeto. hoje. Muito bom. E esse projeto você aplica em algum lugar? Como é que a pessoa faz para chegar nesse Então, projeto? eu estou no Instagram, eu tenho a minha página no Instagram, que é Fala o seu Beth arroba. Pereira, underline, perdão, Beth Pereira, underline, terapeuta. Lá você vai encontrar toda a minha vida, todo o processo que eu passei. E também, todas as segundas, às 3 horas, eu faço uma live com mulheres e profissionais para agregar o universo feminino. Aí são todas as informações, Maravilha. principalmente voltadas às emoções, mas também a conhecimento. Como a doutora Priscila, poderia até fazer um convite para ela Mas o aqui. principal você ainda não falou, porque você também é da rede, você também atende como Sim, terapeuta da rede. sim, Agora então. convida a doutora Eu Priscila. vou exatamente. Eu começo no meu Instagram e eu também estou atendendo pela rede. Hoje eu sou coordenadora de projetos, no projeto chamado Dignidade, onde a gente vai acolher as mulheres, onde a gente vai ajudar e auxiliar na distribuição de absorventes. E também como terapeuta cristã na rede. Ou seja, está tudo se Tudo encaixando. se encaixando, Tudo se olha encaixando. aí, né? E agora tem um novo projeto também que vai ao ar, eu acredito que esse mês ainda, que vai ser no Instagram. Então, vai ser o meu projeto, iniciando também no Instagram, Mulheres em Alta Voz. E o Então, gente, a gente AmaCast. precisa ecoar. E o AmaCast, claro, o E AmaCast aí está agora sempre você ali convida a juntinho. doutora E a Priscila. doutora Priscila vem junto. Vamos para uma live agora, gente. Vamos para a live. Vamos, às 3, vamos. Ela vem junto. Gente, eu preciso de mulheres Então, assim, vamos fazer isso nas inteligentes, lives. que agreguem, que tragam os seus conhecimentos para quem estiver ouvindo. Às vezes a informação que você vai passar pode não servir para mim, mas eu posso Vai compartilhar. sempre servir para Pra alguém. Pra alguém. Algum Existe, ponto vai tocar. sempre tem, gente. Então, eu preciso de mulheres assim, E é inteligentes, isso, né? agreguem. Você vê como a gente pode girar em volta de tudo. Porque tudo sempre é sobre nós mulheres. Sempre, por mais que a gente tenha nossos perrengues,
mas o meu conteúdo pode agregar para você, que se não agregar para você, pode ir para ela pode transformar Ou isso até mesmo a pessoa que está ouvindo e falar, eu tenho uma amiga, eu tenho uma irmã, uma tia que está Isso passando aí. por esse problema, Isso aí. e já passar para Isso que ela. eu falo, E às vezes a gente, gente não fale sabe ajudar, né? Isso. E É, tendo Às vezes a essa gente. roda como essa, a É, gente consegue pelo menos ter eu uma acho que a a luz. gente. gente precisa fale das propagar. suas dores. Eu sempre falo, algumas pessoas talvez não entendam o que é a dor. Dor é o processo que você está passando. Falem. Porque quanto mais a gente falar, mais vai ecoar e mais a gente vai tocar o coração de alguém. E Então às não vezes a adianta gente você nem sabe que tá vivenciar. com aquela dor, né? Exatamente. Eu tô Você fala, passando "Peraí, por eu tô isso. passando por isso. É, Ela me alertou. uhum, Você entendeu? uhum. Ontem eu soube de uma história bem rapidinho aqui. Eu estava fazendo um ensaio fotográfico e a fotógrafa ela estava comentando comigo a respeito de uma colega que descobriu um câncer. Mas como que descobriu? Porque a fotógrafa alertou Nossa. através dos sintomas. Então, assim, hoje a menina está aqui, está bem, se tratou, mas e se a fotógrafa não fala nada? Por isso é bom a gente falar, Uhum. porque vai ajudar alguém. Exato. Alguém vai ser E a tocado. gente já foi muito tempo silenciada. Nunca, né? A Tá vida bom. inteira nós fomos Agora, silenciadas. menina, Ótima vamos abrir essa aí, colocação. ótima colocação. Perfeito. Eu Depois você me acho. diz a sua agenda, porque você vai falando comigo na live. Isso aí, na live, eu acho que isso ficaria bacana se a gente pudesse fazer uma live às 3. Eu não sei se o Instagram permite, eu não acho que sei. 3, É. sim, acho que Ou sim. mas no acho que TikTok sim. também dá. E eu acho que o TikTok ele vai entregar mais o seu conteúdo do que o Instagram. Maravilha. Então você pode pensar em não criar um para Bet, mas você criar um para o seu projeto. Ótimo. E Boa. no TikTok você fazer as lives do seu projeto, você vai engajar Maravilha. muito mais. Porque Maravilha. aí sim você vai para um lugar grandão, porque lá você faz os recortes, lá você tem esses Ótimo. acessos. Depois eu posso te dar uma mentoria sobre Sim, isso. senhora. Juliana Já pode quero, te né? Tem aqui ajudar. provas. Maravilha, e tá tudo bem. Eu acho Maravilhoso. que a gente tem que seguir nessa toada. Não é o que a gente passa, não é pra gente. Isso. A gente passa, a gente vive para o outro. Quando as pessoas entenderem que a nossa vida não é pra gente, a gente para de sofrer. É transbordar. As pessoas normalmente me perguntam assim: mas você não tem problemas? Mas você não. Eu tenho. Tem, Mas gente. espera aí, quais são os meus problemas? Para que eles servem? É a primeira, às vezes, olha, gente, às vezes eu tô com um problema gigante. Aí eu fico pensando, eu falo, para que esse problema me serve? Para que a Aí eu pessoa seja. olho para, sabe, né, idealizo esse problema e falo, isso está me fazendo mal, isso está isso. Mas o que que eu tenho que aprender com isso? Eu não posso desfazer disso. Eu tenho que passar esse deserto aqui. E aí eu vou focar naquilo que me faz bem. O que que me faz bem? Ah, estar com as minhas amigas, estudar, acolher, socorrer, comer, rir, brincar. Eu vou fazer o que eu gosto. Isso. O problema vai ficar lá na fila esperando ele que lute. Mas quando você olhar para o problema, a sua mente está tão liberada que Que você ele não consegue vai me achar uma. afetar. Exato. Que ele era desse Olha, tamanho e se tornou desse. Quando eu fiz eu sempre morei em Teresópolis, lugar frio, etc e tal, né? Por alguma questão eu mudei para o Rio, enfim. E eu sempre também tive casa no Rio, em Jacarepaguá, meus filhos foram criados ali, etc. Era lá e cá, lá e cá. Só que depois que a gente fica velho, o organismo é diferente. Quando eu vim morar direto no Rio, gente, Pilares é Bangu. Pelo amor de Deus, aquilo é quente que é uma caldeira, né? Eu falo que é a sucursal do inferno aquilo ali. Não, mas é demais. Gente, Bangu é terrível, Mas gente. Pilares é a sucursal do inferno, porque Bangu é o inferno. Então tá tudo certo. Eu fiquei um mês de cama. Mas de cama Por causa do calor. mesmo. De cama mesmo. Eu falei, Senhor, eu já estou vendo a luz no fim do túnel. Agora deu ruim aqui. E eu pensava, por que que eu tenho que passar por isso? O que que eu tenho que aprender por É a isso? primeira Por que pergunta que que a gente isso? faz, né? A Por gente que E aí, que eu tenho que então, fazer? mas eu não Isso aí. perguntei com lamentação. Eu sou curiosa de aprendizado. Então eu falei, o que que eu tenho que aprender aqui? Alguma coisa está E querendo me aí dar eu um sinal. aprendi, mas eu aprendi primeiro. Se vocês pegarem algumas fotos minhas de lá e depois de cá, aí você vai entender o que que eu aprendi. Para mim, o meu deserto foi aquilo ali, vocês não têm noção. E quando eu entendi aquilo, Muda tudo. A visão é outra. e aí eu digo, se você me perguntar, você tem um problema hoje? Não, eu não tenho problema nenhum, de nada.
Ah, mas a minha conta tem 50 centavos. Tudo bem, gente, mas eu chupo 2 balas com esses 50 centavos. Então, ó, a Ainda consegue. Meio cheio ou serotonina vazio. ativada. É a questão do copo. É, Ele a tá meio serotonina cheio ou já vai tá vazio? ativada. É isso aí. Tudo é a forma como você você vê o enxerga. problema. Exato. Olha, Ele chega para todo mundo. exato. Mas a maneira como você conduz a situação, É o diferente. final, E ele tem uma outra, diferença. é essa coisa do não deixar o cortisol tomar conta do seu cérebro. Pessoas com o cérebro encharcado de cortisol, elas ferem. Elas estão sempre com o cérebro reptiliano assim, ó. Você já O viu seu que tem, cérebro reptiliano tem toma estudo conta. de pessoas que só reclamam Isso com o aí. cérebro e estudos com pessoas que não reclamam, levam a vida numa boa e todas com os mesmos problemas. Mas sofrem, Sofre né? todo mundo. Exatamente. Mas é Você diferente, viu o cérebro porque o diferente. cérebro de quem reclama adoece. Exato. Sim. Então é aquela coisa. Eu tenho isso. Gente, hoje o meu cérebro, o meu reptiliano está ativado. Eu tô um saci. Aí eu preciso desativar esse reptiliano. Como? Porque tem Eu hora vou rir, eu vou brincar, eu vou conversar, eu vou fazer busca algo outras coisas. Ou não vai fazer nada. Pra Tem ser- gente que fica bem, não, eu não quero fazer nada hoje, eu É, quero me recolher. Para não exatamente. transbordar nada que não Porque, como sirva. eu digo, né? O momento pé de boldo. Todos Isso. nós temos o momento Isso pé aí. de boldo. Tá todo mundo Adorei. bem. Mas você tá ali e fala, ai, horrível, detestei, É. odiei. nunca tá bom. Mas é o seu péssimo. momento Isso pé de aí. boldo, porque a gente também Aí precisa a melhor expurgar. coisa é você se recolher para não contaminar, não Isso. trazer problema e não criar problema. E aí, olha como ela atravessou tudo isso. Olha, nesse processo, aqui nessas observações, eu não vi, não percebi, até porque eu tenho essa coisa da perícia que a gente vai detectar pela retina, pelo comportamento, e eu não vi o vitimismo. Eu não vi aqui, ai, mas eu, coitada de mim. Não, eu passei, foi ruim, isso aqui me fez muito mal, mas olha eu aqui, ó. E é onde a gente consegue entender. Existem os problemas, existem esses sofrimentos grandões, mas existe a ressignificação, a fé, o desejo, essa coisa da mudança. E aí você chegou, você está aqui, está no game, está voltando. E quem é você hoje? Eu sou uma mulher que eu posso dizer assim, eu sou uma mulher maravilhosa, porque eu ando hoje determinando aquilo que eu quero viver. E o que eu não quero, eu vou jogar fora. Não importa a opinião de A, de B ou de C, não importa. Hoje, a minha vontade ela tem que prevalecer. Então, a mulher que eu sou hoje é uma mulher que eu vim para agregar. Eu não entro em jogo, como você bem colocou, se eu não for, não é nem ganhar, tá, Ana? Se eu não for contribuir. Ah, eu tenho que entrar para ganhar. Não. Antes eu fazia isso, hoje não. Hoje a Beth, eu preciso agregar. Eu preciso estar numa situação onde eu sei que ali eu vou ter uma voz, eu vou trazer um conhecimento E vai te e fortalecer. vai me fortalecer e vai crescer. Não é por uma questão de vaidade, não é isso. É por uma questão de doar. Hoje eu sou uma mulher que eu preciso doar. Todo o conhecimento que eu tenho e que eu estou adquirindo, se ficar guardado para mim, ele não vai valer de nada. Então hoje eu sou essa mulher. Hoje eu me sinto uma mulher mais livre, mais fortalecida de fazer aquilo que eu desejo fazer e eu preciso estar em companhias onde eu vou agregar e eu preciso aprender. Eu tenho muitos dentro de mim. Olha Então, que essa é a gente. mulher que eu nasci para ser depois do diagnóstico de câncer de mama. Aquela lá atrás, ela serve para eu dar uma olhada de vez em quando ali, aquela ali, cara. Aí volta. Sim, porque foi aquela lá Exatamente. atrás que te construiu nesse momento Exatamente. aqui. Exatamente. Você pode, deixa o passado para trás. Realmente, o passado tem que ficar lá para trás. Mas se você olhar de vez em quando, peraí, aquela situação ali eu já vivenciei, quero não. Isso aí, E porque aí, você dali, já sabe olhar o você rio tem as por onde a suas vida escolhas. passa, né? Exatamente. Essa Então, é hoje a eu sou a Beth, frase. que é terapeuta cristã, hoje eu sou a Beth que está com um projeto de. Eu ia falar uma cast, mas estou pertencendo também a uma cast. Pertence a uma cast, Não é? gente. Isso. Olha que lindo nosso Maravilhoso, eu adorei, Eu gente. já quero uma camisa. É Eu já quero boa. uma camisa. Eu já Maravilhoso. vou mudar tudo da rede, vou botar, sabe, ó, eu não quero mais essa rede Lilás, eu quero essa rede Chiquíssimo. chiquérrima. Hoje eu sou a Adorei. Beth que tem o projeto de Mulheres em Alta Voz e hoje eu sou a Beth que quer prosperar. A minha prosperidade é exatamente. Olha Quando que puder maravilha. doar, gente.
Eu tô prosperando, de Olha que verdade. tudo. E dentro do Mulheres em Alta Voz, você pode fazer esses quadros de levar a doutora Priscila para falar sobre os direitos das pacientes oncológicas, porque é parte daquilo que Sim, você entende e vive. sim. Levar a Verônica como uma graduanda de biomedicina, uma mulher esteticista, uma profissional dessa área. Você vai levar mulheres de todos os Isso, níveis. isso. Que vão E vai dar, de repente, voz a uma paciente oncológica que também queira isso. estar nesse local. Vai dar voz a outra e outras mulheres vão buscar. Então, eu acho que isso é essencial. É essa coisa do não para, não, sabe? Vai à frente, conta com a rede, porque você já é da rede, mas conta com a rede. Olha, eu preciso de alguém, por exemplo, a IEDA. É boa para fazer sobre Isso. essa coisa da menopausa, do climatério, que a IEDA é A Ida é maravilhosa. maravilhosa. Aí a Verônica fala sobre essas peles, esses cuidados, como é? Da Reconstrução de reconstrução de mamilo. mamilo. Gente, Então, sabe o que que daria isso? Um workshop. não, daria uma série da Netflix, né? Só série. Você pensa num espaço pra Mas gente já, poder dar não, uma a gente já palestra. tem. Olha, a gente vai ter agora, então, assim, dia 31, nós temos esse Nosso congresso, que é um COF, que vai ser em Jacarepaguá. No dia 21 de dia novembro. 13, 21 de novembro. 20, não, é, Não, 20, 21 de novembro, 21 nosso de congresso de novembro tem saúde. um congresso de saúde, que é nesse que vocês vão palestrar. E vocês que têm que prestar atenção aos avisos do grupo da rede, ir lá e falar, olha, eu também quero. O congresso de saúde é um congresso onde ele vai falar apenas sobre saúde. Então, Então, é um tema que a gente tem aí para abordar. Eu, pós-graduando em saúde estética, saúde da mulher, então é um tema que é vasto. A e gente aí não vem, vai ó, falar do câncer do de câncer mama, de mama. mas no geral. Isso, aí vem o direito da mulher, a saúde da mulher, a parte oncológica, o autocuidado que a Anete traz também, o climatério junto com a IEDA, a doutora Núbia, que ela é da rede, ela é médica Ela é médica. clínica geral. E ela ficou com a parte de doenças Ela sexualmente isso, eu transmissíveis. que falaria, mas como eu gosto dos Porque eu coloquei bastidores. que seria muito importante, e aí ela falou que Nós já poderia temos ficar esse com esse grupo tema. do congresso e vamos ter em março, né, 23 de março, Sim, no sim. Shopping Metropolitano, o maior congresso de saúde que vai envolver. Esses são só as prévias, e a gente vai levar esse grandão, que é para 100 pessoas, num espaço No mês da mulher, chiquérrimo. né? Então a gente vai ter. Exatamente. Tá tudo isso já Tudo mais acontecendo. gente. Então, Maravilhoso. assim, e 13 de dezembro também a gente tem 13 o de nosso dezembro tem o último congresso, que é um congresso do ano. evento da rede, com congresso, com vozes, ou a gente faz uma roda de conversa, aí a gente vai. Mas a gente já tem as datas Maravilhoso, definidas. gente. Então, A assim, agenda só está cheia. é um lugar, Local de fala nós temos. lugar de fala. E assim, fechar o ano com chave de ouro. Isso aí. Muito legal. E o que me deixa mais feliz, a pergunta que você me fez lá, o que me fez ficar na rede, é esse lugar de fala. Essa importância que você dá, que todo mundo dá, tem que ter espaço, tem que falar. de conscientizar e de trazer para a mulher o seguinte: poxa, eu não estou sozinha. Eu uso muito essa frase, porque o não estar sozinha não é só estar com uma pessoa do lado, não. É saber onde você sabe, vai procurar uma ajuda, um canal, e ali você vai ter informação. E a gente Você- subestima a nossa dor, né? Isso. A gente não tem a coragem de falar, né? E eu acho que a gente precisa disso. Precisa falar. Vou te falar uma coisa que a Ana até perguntou agora. Quem é a Beth? A Beth hoje é uma mulher que ela não tem vergonha mais para ter. Antes, eu sei que eu não estaria aqui falando que eu sou mastectomizada. Porque a primeira coisa que eu ia sentir, falei, cara, Vergonha, né? A gente tem uma vergonha que não é normal, Essa né? ousadia, ela precisa ser libertada. Maravilhoso. Né? isso, É uma Verônica. ousadia, é um Maravilhoso empoderamento de você isso. falar, é isso, né? Verônica, Porque é isso. doença, É gente, não dá em ousadia. parede. E a gente está ali, ó, vivendo nesse mundo tão poluído, tão com a saúde mental tão desestabilizada, Tão com médicos ácido, né? desestruturados, E você se no respeitar como acolhimento. mulher, gente. A gente precisa se respeitar como mulher. O fato de eu ter feito uma mastectomia não faz de De mim maneira uma, nenhuma. uma mulher pessoa inferior. menor, uma inferior. Assim como nenhuma outra pessoa. Exatamente. Sabe? É exatamente esse o lugar que a gente precisa entender, colocar essas mulheres. E o não estar sozinha, a Rede Ama está fazendo perfeitamente.
Por quê? Ela está trazendo todo esse ambiente para eu dizer, caramba, eu não tenho uma rede de apoio aqui do meu lado, mas eu tenho um canal onde eu vou ter Eu tenho para informação. quem Eu tenho para quem voltar. voltar. Eu tenho um telefone que eu posso ligar e a pessoa vai me ajudar. Isso é muito legal. Parabéns pelo E agora a trabalho. gente está tendo Todas dois. nós. Nosso trabalho, a Nossa, nossa rede, nossa, a nossa muito rede. legal. É muito por legal. isso que a gente. E engraçado que a gente parece formiguinha. Uma vem e fala um negócio, aí a outra vai, a que vai batendo as anteninhas, isso. vocês são assim. Vocês Isso. ficam batendo as Tem hora que minha anteninhas. cena já tá. 10 e pouco da noite vem a formiga líder, aí manda uma mensagem para mim. Olha, a gente podia, não sei o que, eu falo, gente, pelo amor de Deus, elas estão batendo as anteninhas. Eu vou comprar uma fantasia de formiga para todo mundo, foi o último dia do Botar no do nosso bloco ano. 2026. Gente, Último não dá. dia Fica do ligado ano, ali o tempo todo. Tic, 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 tic. Aí, já dei uma outra Aí, ideia. ó, O o bloco de carnaval. bloco da Ama. Ama. Olha isso, gente. Ama, Mulheres ama a vida. antenadas, Mulheres ali. antenadas, Tem literalmente. caminhada. Eu tô Vai ter caminhada agora, dia 26. 26, Os shoppings vão levar. Na Porque 28 dia de 20, setembro. tá, verdade. Eu vou estar palestrando lá no dia 25, eu junto à então, mas NET. você pode ir, porque elas Sim. vão estar lá e vão Eu vou falar fazer a sobre o abertura do câncer. evento. Vou falar sobre saúde da mulher. É dia 25 o seu, não é? Junto com a NET? Ela e a NET, Isso. é. Eu abro 1h da tarde, a NET vem 2h da tarde. Acho que eu me programei pro dia 26, mas então eu vou no dia 25. Dia É. 26 eu quero a caminhada também. 26 é só a caminhada na 28 de setembro. Esse vai ser dentro do Shopping Boulevard. Vou lá. E de repente Estaremos lá vou também, representando a rede. Eu vou vai ficar ser lá um durinha, servidor quietinha. daquelas mulheres antenadas. E aí a gente maravilhosas. já tem A o gente bloco tá das começando formigas. caminhada, depois a gente pensa na corrida. Isso aí. Oh, meu Deus. Bom, Como é que bom. tá com esse salto, gente? Filha, não, seria ótimo. Dá pra Piscina, correr de salto? com salto. Você só vai com esse Eu salto. também. Eu adorava Não sei usar Olha que direito. grande sandália, gente. Mulher assim é tudo, né? Vai Ai, não, eu não sou, não. Não Ih, gosta meu de amor, salto? Não, eu gosto, adoro, mas eu uso tudo. Mas eu quero estar. É bom pra mim, meu amor, partiu. Eu também. Tenho Eu também. uma blusa, mas eu quero ir com ela. Exatamente. É com ela que eu isso aí. vou. É isso. Não é pra amiga me olhar. Amiga, se Exatamente. você ver, você vai costurar, porque eu não Sim. sei, mas eu quero ir com ela, linda, e eu vou me embora. Eu sou esse ser humaninho, É isso aí. sabe? Super validado, A tua identidade tá lá em pertencido, cima, meu amor. Não deixa ela brilhar. validadíssima, pertencidíssima. Então, olha, lutem. Ai, tem que pentear o cabelo aqui, ó. Tô eu conversando com Ieda, me liga. Tá fazendo o quê? Não, Ieda, pode ir falando, tá, não sei o que. Eu falei, você tá ocupada? Eu falei, tô cortando meu cabelo. Mas vem cá, só uma perguntinha. Foi você mesmo que cortou os Foi. cabelos? Eu fiz Gente, isso ela aí. postou uma foto assim, eu falei, não, esse aqui Então, aí eu conversando com ela, abri o vídeo, e tu pode falar, Ieda, com a navalha. Tá, peraí só um instante, pega a desfiadeira. Aham, não, vamos Aqui é assim. fazer. Gente, cabelo como é que já, pode, já né? foi Já para tô, outro né? projeto. Já fiz Já. um projeto É isso. justamente de Pronto, das pra mulheres poder para fazer. mulheres. Não, eu já estou fazendo já. Eu fiz A isso no meu. peruquinha, tô fazendo cílio, Cortei e falei, Porque ele pode dá para doar. fazer cílio, né? Isso aí. Esses menores a gente consegue fazer Fazer cílio. cílios também? Aí tem o processo para você Até deixar sobrancelha, ele né? mais. Olha Que aí eu isso, faço na gente. tela. E Sabe você fala- aquele esparadrapo, aquele cirúrgico? A Sim. gente faz na tela dele primeiro. Monta na tela dele, para É um depois trabalho transferir. incrível, né? E isso tudo a gente. É como se fosse uma. As perucas hoje em dia nem todo mundo tem acesso, porque é um É, valorzinho bem sim. salgado, entendeu? Então, assim, é bem interessante divulgar cada vez mais. E aí, Pois é. Que você tá, diversas Carol? vezes surgem esses projetos. Então, a entendeu? gente tem que fazer Isso aí. essas conversas. Esse AmaCast é isso. Não é um banco de entrevistas que vai chegar. Sim, Não, vamos não. falar, vamos De aqui coisa trocar mais leve. ideia. Você vê quantos projetos a gente já saíram tem, aqui. quantas ideias As tem. ideias surgem Então, a assim, gente em melhores precisa momentos. fazer esses encontros para quem nos assiste, obviamente, e também para esse renovo da Da rede. rede. E É nosso, super da válido, rede, nosso. Que eu vou te falar uma coisa, a gente sai renovada. A É cabeça muito muda a bom. outra. Tem Porque você falou, meu problema tá ali, mas eu vou fazer qualquer outra coisa Pois em é. volta e depois eu volto. Ele diminui. Cada problema que eu Peso tenho diminui. vai virar um projeto. Por isso que vocês estão sempre se lascando comigo lá, que eu vou jogando. As antenas começam a As bater. anteninhas começam, ó. A formigona lá Deixa comigo que enlouqueceu. eu vou botar esse bloco na rua. O legal é isso. Então, assim, ó, quem vai organizar o carnaval, que a gente nem organizou o Natal, é Verônica. Pula esse negócio de Natal, a gente come demais. A gente gente tem que pensa no carnaval organizar pra queimar amigo calorias. oculto, a gente tem quantos projetos, quantos congressos? Já tem 4 congressos já marcados. Olha, Engatilhados. então, assim, o local de fala existe, é para todas. Nós da rede temos
esse compromisso de fazer a voz ecoar, cada um dentro daquilo que sabe. Não pode pegar a Verônica para falar o assunto da Beth. Não pode pegar a Beth para falar da doutora Priscila, mas nós podemos fazer isso aqui. Juntos. Que aí, quando a gente respeita o espaço da outra e entende que o que eu sei complementa ela, que complementa ela, nós viramos essa grande rede. Exato. E aí não tem essa disputa. Quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, não tem. Então, acho que a gente consegue fazer um trabalho, esse é o nosso trabalho, e trazer para dentro da rede, e, além de tudo, acolher as que já estão na Isso. rede, que é o nosso propósito Sim. deles. Temos a Beth. A Beth está num processo valiosíssimo de ressignificação, de renascimento, sabe? Está trocando, né, as peninhas, Isso aí. porque você está vendo em outro processo aqui. O passarinho tá, daqui a pouco você já está dando os primeiros voos baixinhos e daqui a pouco você vem. E aí você agrega para a gente isso que você está fazendo. Mas eu acho que ela tá mais pra Fênix. Gostei. Exato, são as peninhas do passarinho, que quando ficar grandão que levantar, é a Fênix que levanta o voo. Então isso é maravilhoso. Mas você entende que esse voo ele não pode ser sozinho? Eu não quero que ele seja E sozinho. nós estamos aqui Eu não para quero voar que ele seja juntas, sozinho. para, Não tem sabe? propósito Não de vida tem para mim. como ser Não sozinho. tem só. Tem que ter, Entendeu? tem que estar todo mundo junto. Eu acho que é Isso por aí. Eu acho Projeto é que esse. a gente fez um trabalho, está fazendo um trabalho excelente. O que a gente fez aqui hoje Muito foi bom. tanto de informação que a gente vai difundir, porque quando começar a fazer esses cortes e isso pipocar nas redes sociais, nós, como rede, vamos engajar, Com obviamente, certeza. tudo. E a gente divulgar, e de repente uma dessas falas vai chegar na mulher que tem que ouvir isso. E elas agora prepara, de verdade, prepara o seu DM, porque você vai receber muita mensagem. E o que é DM? Direct message, a mensagem Essa direta do mulher é Instagram. chique, né, Ela- gente? Instagram, É, gente. ela é da tecnologia. É. Ela é maravilhosa. Então a gente tem Vai que. bombar. As nomenclaturas a gente vai anotando lá Vou no fazer caderninho, aí também, depois sabe? a gente Não, olha. porque a Vou gente botar pra pode, gravar aqui, a gente tem que telefone. fazer o seguinte, Eu fazer adoro falar aulas direct. específicas, né? Vamos fazer treinamento de engajamento no Instagram. Vamos fazer treinamento sobre a Lei Maria da Penha. Vamos fazer treinamento sobre autocuidado. Vamos fazer treinamento sobre estética. Então, cada uma de nós vai fazer um curso para nós. Muito Uhum. bom. Porque a Beth ensina a gente, a Verônica ensina, a Priscila, a Anete, a Ieda, a Núbia, a Joana, Assim. porque a Joana ela trabalha com o LinkedIn. De repente a pessoa nem sabe como se lançar no LinkedIn. Ela faz isso. A outra colega faz, cada um tem, nós temos que fazer isso para a gente. Um E quando a pedacinho de gente faz cada. pra gente Isso também, aí. A gente vai está fazendo para os todo outros. mundo, E né? aí eu acho que É o transbordar, né? Para a vida de isso cada um. aí. Então, assim, eu acho que dá para ver que você está muito feliz. Tô, Dá para ver tô, que tô. tá. De verdade, de verdade. Assim. Não é uma demagogia, porque tô sendo. Não. Até porque eu não tô entendendo que seja uma entrevista aqui. Não. É uma Sabe? roda de É uma conversa. roda de conversa. E sabe o que passou na minha cabeça agora? Eu tô entendendo exatamente o porquê de ter passado por todo aquele processo. Olha aí. Então eu não posso ficar triste. Você entende, Ana? Isso não é, como é que eu vou dizer? A minha essência é essa. Você não vai ver outra coisa. Se o dia que eu estiver irritada com alguma coisa, meu semblante vai fechar. Meu tom de voz vai mudar. Agora não, eu tô feliz. Porque eu tô Plenitude, entendendo, né? eu tô entendendo que tudo aquilo que eu passei, que nada foi fácil, tá transbordando agora. Porque Tem tem que que chegar em algum Tem que lugar. chegar em algum Tem que lugar. chegar E em tá algum dando lugar. fruto. E vou te dizer que você vai ficar ainda mais feliz quando tudo isso começar a ser explorado. Você vai ver que você fala assim, realmente eu tinha essa missão. Você vai ver, eu te garanto isso. E aí não entende Entendeu? mais Você como vai um sentir problema. todo o processo, você vai acompanhar de perto aquela evolução, fala assim, realmente, como Dá você falou assim, frutos, né? eu estou entendendo agora o porquê, mas você ainda não entendeu. E eu te garanto que você vai ver que realmente você precisava passar por isso para você levar essas informações tão valiosas, com tanto conteúdo importante, né? Claro, associado à Ana, Sim. à Priscila, a mim, cada uma dentro das suas áreas e com todas as outras profissionais Sim. que estão atuando dentro da rede, né? Fazendo esse trabalho É um lindo. propósito de vida, gente. É tá como você falou. Isso. Hoje eu me sinto mais viva
do que o que eu já era antes, sabe? O olhar da vida, ele é diferente. Não tem como você voltar a ser a mesma pessoa. Rasgou o véu. Rasguei. E bem rasgado. Rasgou o véu. E chegou pra gente, né? Tinha que ser. Olha, as coisas, dentro da minha fé, eu acredito que elas são preparadas lá atrás. Sim. A gente só vem, sabe, na jornada. E Deus, ele vai preparando, ele vai preparando. Você já nasce e ele já sabe o que que ele quer de você. Na minha Aí- concepção, eu falo que todo processo tem um propósito. Sim, Nada é em vão. exatamente. Nada nessa vida será em vão. Nada é em vão. Porque o tudo cara lá de escrito, gente. cima, que eu me entendo com ele assim, né? O cara lá Aham. de cima, como dizia a Xuxa lá na. Eu brigo Eu com sou ele, da, às eu vezes. sou da época da Lua de Cristal. Como é que eu não É. Muito bom. Muito bom, gente. Posso Eu vou dar só falando mais uma sugestão? Claro. Sobre a questão da Xuxa, rede de apoio? Que eu tive um apoio muito grande do meu marido, sabe? Ele foi um homem assim que eu parabenizo por tudo. Então eu gostaria de trazer também esse depoimento de como a cabeça dele funcionou, Sim. sabe? Como ele viu todo esse processo. Nossa, vai ser que de Então, Nossa. nós temos, agora eu Nossa, tenho uma ótima entendeu? notícia para te dar. Ai, Porque gente, nós tenho até temos medo. o projeto Homem. Eu tenho medo. Te falando com a notícia. Toda hora vem uma Vem uma novidade. novidade, Olha, isso se aí. vocês ficarem 3 dias sem falar comigo, quando vocês falarem no 4º dia, vocês vão explodir de tanta A cabeça informação. dela fica... É, nós temos o Homens da Rede e nós temos os embaixadores. Ideal seria fazer com o eles. podcast dos homens. É. Aí. E aí tem o esposo da Verônica, é o embaixador na rede. Ah, de repente, daqui a pouco seu marido falou, também vou para a rede, porque são os homens da Sim. rede, é a parte dos homens. E ele vai contribuir bastante. E a gente Viu esse pode processo de uma fazer forma- isso com ele. Uhum. Ele, a Beth e mais um homem que não passou por isso. Mas acompanhou o processo. Não, ou de repente, vamos supor, o marido dela acompanhou, viveu isso. O esposo da Verônica não tem nenhuma Não viveu. vivência. Então, juntá-los nesse podcast Sim. com a Beth, nossa, vai ser fenomenal. Eu acho E que até para ajudar outros Isso aí. nesse processo. O seu marido poder dar dicas, poder não sei o quê. O marido dela com outra visão de É. fora. E eu acho que a gente já Ana, e o pode. psicológico vai ajudar muito, porque eu entendo que existem homens que vê aquela situação, não sabem lidar, Eles também, então eles exato, fogem. eles também Eles fogem. fogem. É uma Eles não vivência querem viver. diferente. sabe? Tem os ruins, tem os mau caráter que não valem nada, Sim. e tem aqueles que nem sabem também. Eles estão fugindo porque eles se sentem medo. incapazes de lidar. Sim. Por isso que a rede, o Existe, Homens na Rede tem acolher existe. pra isso. Tem o homem, aquele homem que viola os direitos de uma mulher, ele às vezes não sabe que ele é um violador. Isso. Então não adianta a gente querer tratar o mal sem extirpar o mal sem tratar o mal. Então vamos dizer para os homens, olha, isso aqui te faz um abusador, isso te faz um narcisista, isso te faz um violador, isso, porque quando o homem tem o caráter dele, ele vai querer aprender. Sim. Porque eu já tive muitos homens me perguntando, como que eu faço para saber quando eu sou um abusador? Quando eu sou narcisista? Quando eles têm essa Muitos consciência, me perguntam. Então, né, acho que a gente favorece. precisa dar esse espaço para eles também. E essa ideia do podcast, assim, eu acho. seria Foi sensacional. muito válido, né? É isso, acho que a gente já Gente, acho está que a gente, finalizando, né? né, Tá no, Foi uma manhã bem tá no proveitosa, momento. Não adoramos. sei, vamos falar umas mensagens finais para a gente chegar. Isso. Vamos lá, Verônica, o que você. Eu costumo dizer que a vida é uma só, gente. Viva, mas viva com alegria. E esse exemplo que a gente teve hoje da Beth, dessa ressignificação, dessa visão diferente da vida, é sobre isso. É você ter o problema e saber como conduzir. Isso vai ser fundamental em todos os ambientes da vida. Doutora Priscila. Então, aprendi muito com você, Beth, e assim, eu acho que a gente precisa levar isso para outras pessoas. E não só a dor, mas você enfrentar o seu medo. Porque às vezes o medo é que derruba a gente. Obrigada pelas suas palavras. Encerra. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar assim: toda mulher tem um novo amanhã. E a gente pode fazer esse novo amanhã muito diferente. Começando a se amar. Foi o que a Verônica falou. Ah, você tem uma coisinha diferente aqui, deixa eu entender o que é essa coisinha diferente que está surgindo em mim. E não deixar para depois.
O filho é importante, o marido é importante, a casa é importante, todo o teu universo é importante. Mas você é o centro, é o pilar. Então, se esse pilar estiver desorganizado, tudo à sua volta vai desabar. Então, se amem, se cuidem, autoexame, não só em outubro, mas façam um processo para a vida. Porque a gente precisa, gente, a partir de agora, a ter cada vez mais voz. E amor, autocuidado, autoconhecimento. É isso. Gente, esse foi o primeiro episódio emocionantíssimo, ufa, do AmaCast. Nós reunimos aqui essas 3 mulheres maravilhosas, 3 não, 4, que eu também sou uma mulher maravilhosa. E vamos deixar aqui para vocês várias lições e aprendizados. E dizer, a Rede Ama está aí para todas nós. Foi muito bom. Foi sim. Palmas pra gente. Porque, olha, minha gente fala. Gente, a gente 11, fala, olha isso. 50. Pois é. Socorro com a gente aqui. Fala aí. E eu tô aqui atendendo a Nós menina. usamos- É verdade.